Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo sobre o xadrez com os professores Cláudio Roberto Andrade e Heron José de Lima. Cláudio, para a gente dar início, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as oportunidades que as pessoas que jogam xadrez têm hoje, principalmente com a tecnologia, né, ajudando nesse processo. Correto. Com o advento da internet, o xadrez ele teve uma aceleração muito rápida. Ele cresceu substancialmente, principalmente agora recentemente com a pandemia. Não podíamos encontrar, aglomerar. Então, os encontros eram feitos virtuais. E isso fez com que muitas plataformas propiciassem que as pessoas jogassem, propiciassem momentos de aula, de aprendizado. E sem falar, podemos falar também que hoje um grande número de partidas acontece na internet. Acontece pela internet, porque onde você está, com um tablet, com um celular, no seu computador, você tem a disponibilidade de jogar em plataformas. E também participar de torneios, onde você recebe prêmios. Heron, eu queria agora que você falasse um pouco sobre qual que é o caminho que, para quem quer se profissionalizar, né, nessa área, qual o caminho que a pessoa deve seguir? A tecnologia realmente é um desses caminhos? Sim, a tecnologia é muito eficiente, muito eficaz, né, nesse caminho de buscar essa profissionalização, esse xadrez de maneira mais profissional, né? Eu acho que a pessoa deve primeiramente buscar estudar um pouco mais de xadrez, de repente frequentar um clube de xadrez, procurar torneios, né, sejam eles regionais, a nível estadual, brasileiros, né, e caminhar nesse universo de forma plena. Eu acho que o xadrez veio para ficar. Cláudio, agora para quem ainda não conhece, né, não sabe nada do jogo, o que é o xadrez, qual que é o objetivo dele, quais são as peças, como que ele funciona? Certo. Eu posso fazer uma comparação de quando eu aprendi. Eu aprendi a jogar xadrez aos 8 anos. E foi uma dificuldade muito grande, eu tive que esculpir minhas próprias peças. Então, foi na base da força da vontade, um livrinho, né? E hoje, quem quer aprender xadrez é muito simples. Nós estamos falando da internet agora mesmo. Na internet tem centenas de milhares de aulas de xadrez. Porém, você aprender com um professor, uma pessoa ao seu lado, é óbvio que o aprendizado será diferenciado. Às vezes, se você estiver fazendo uma aula online, que não seja com professor, seja uma aula pronta, gravada, você vai se deparar com uma dúvida e às vezes naquele momento você não tem como tirar. E Heron, como que todo esse processo pode ser aplicado na educação, no ensino ali de crianças? E dentro disso eu queria te perguntar, existe uma idade ideal para começar ou não? Não existe uma idade ideal para começar. É lógico que quanto mais cedo uma criança tiver acesso ao xadrez, melhor, né? Mas não existe uma idade assim ideal, né? Mas assim, o xadrez tem cumprido uma tarefa educacional, pedagógica muito importante, né, nas escolas que já têm isso como, vamos dizer, já entendem o xadrez enquanto uma ciência. Então, as escolas que têm esse instrumento do xadrez, né, como plataforma pedagógica, elas conseguem ter um diferencial com seus alunos. E o xadrez é um elemento que é o diferencial do ponto de vista educacional para essas crianças. E quais são os benefícios para eles? Raciocínio, lógica, o que mais que a gente pode estar mencionando? São diversos, assim, raciocínio, né? Essa questão cognitiva, né? O desenvolvimento rápido, tomadas de decisão, né? Isso é muito importante. Ele trabalha muito essa questão da criatividade. Alunos que, de repente, têm um pouco de dificuldade nisso, começam a florescer mais quando estão trabalhando mais xadrez. O xadrez ele tem um potencial praticamente infinito para essas crianças. Por isso, ele não é só um joguinho, ele é uma ciência. Cláudio, tem alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar? Tem muitos benefícios. Eu achei muito interessante, né, tudo que o Heron nos disse agora, o professor Heron, e eu vou acrescentar algo aqui em relação à inclusão social. O xadrez dentro da escola é um elemento extremamente inclusivo, sabe? Então, crianças, jovens, infantos juvenis
que às vezes são muito reprimidos dentro de uma sala de aula, quando ele está jogando xadrez, ele reverte. Ele continua naquele estado dele, mas quando ele começa a mover as peças, você vê que ele tem uma expressão diferenciada. O que acontece é o contrário também. E o que prova mais uma vez que, por exemplo, no Clube Escola de Xadrez aqui de Uberlândia, nós temos alunos, eu tenho alunos, o professor Heron com certeza também, que são encaminhados por psicólogos, psicopedagogos, justamente por ser reconhecido os valores que esse esporte, que essa atividade mental, ela exerce no indivíduo. Aqui no Brasil, não muito longe, temos o Dr. Antônio Vilar de Sá, professor doutor na UNB, o doutorado dele na Universidade de Paris foi feito sobre o uso do xadrez na educação. Sim. E, ao término das pesquisas dele, ele comprovou que todos aqueles infantos juvenis com aquele mesmo perfil, a mesma faixa etária, os que tinham o xadrez regular como uma atividade, não para saber se ele seria um campeão mundial no sentido competitivo, no sentido dos torneios, das competições, mas no campo pedagógico. Entre 25% todos os alunos, desculpe, tiveram um rendimento em média de 25% em todas as matérias escolares em relação aos outros, o que comprova que o xadrez realmente ele exerce essa influência na pessoa. Cláudio, você comentou a respeito da sua escola de xadrez, né? Quem chega lá, qual é a primeira coisa que você ensina? Quais são os primeiros passos ali que a pessoa tem que dar nessa caminhada? Matheus, é relativo. Né? Funciona assim. Por exemplo, às vezes chega pessoas para nós, lá no clube de escola, ou até mesmo na residência, ou nas escolas onde nós trabalhamos, você chega lá e tem aquele jovem, até aluno que é idoso, da terceira idade, recomendado por geriatras como atividade, mas, digamos assim, a pessoa já tem uma noção. Mas, muitas das vezes, aprendeu assim, tem uma ânsia de aprender, mas aprendeu de uma forma errada, de uma forma... ou aprendeu sozinho, sabe? Ou aprendeu com um amigo, com um avô, com o papai, com alguém. E esse alguém, às vezes, também não tinha os conhecimentos necessários e foi repassando da mesma forma. Então, tem até algumas situações interessantes que acontecem, que a gente percebe, né? Porque a pessoa aprendeu de uma forma... Equivocada, aprendeu de uma forma equivocada. Aí, mas quando chega lá, a primeira coisa a fazer, se a pessoa já tiver essa noção, é corrigir. Porque as leis do xadrez é universal. Sim. A pessoa pode não conhecer o idioma daquela nação, de uma determinada nação, mas se ela sentar com uma pessoa que joga xadrez, ela vai jogar. A regra é única. Então, a primeira coisa é ver se precisa de fazer uma correção. Ajustou ali, aí existem, né, as aulas, sabe? Porque ensinar xadrez não é o cara ser um grande campeão e não ensinar. Porque senão, no sentido da criança, em vez de ele pegar uma criança e ele fazer com que aquela criança encante com xadrez, dependendo da forma dessa pessoa ensinar, essa criança, né, Heron? Pode criar rebeldia. Ela não vai gostar, vai falar que coisa esquisita. Exato. Não gosto, não quis. Mas se ensinar com a didática correta, uma aula vai fazer com que a próxima seja um atrativo, seja uma espera. Heron, é bem isso mesmo. Muita gente acha, inclusive, que só pessoas inteligentes jogam xadrez. É isso mesmo? Não é? O que você diz sobre isso? Bom, eu creio na construção da inteligência, né? Eu não creio que pessoas inteligentes... O xadrez é um objeto de pessoas inteligentes. Eu acho que o xadrez, o estudo do xadrez, a prática enxadrista, ela leva à construção dessa inteligência, né? O fato de você se dedicar, estudar, o fato de você se abnegar de algumas coisas e realmente ter como objetivo se tornar um jogador de xadrez, seja a nível amador ou profissional, isso é para mim um construtor de inteligência. Então a inteligência se constrói, ela não vem dada, então qualquer pessoa pode praticar xadrez.
E Cláudio, o que o xadrez ensina para a vida também, né? Para além dessa questão da educação, do ensino, para a vida em geral, o que o xadrez ensina? Disciplina? Alguma outra coisa a gente pode estar comentando? Sim, podemos. O xadrez, para que você veja, até hoje não se sabe a origem dele. Com certeza não se sabem. Mas sabe a importância que ele tem em quem o pratica. Então, essa questão dos benefícios, hoje é muito comum, vamos focar aqui na criança, no adolescente, eles estarem o tempo inteiro ali no tablet, brincando, jogando um joguinho. Quando você vê duas pessoas jogando xadrez, as outras estão no entorno. Elas estão em socialização. É como se fosse uma mesa de reunião de uma indústria, de uma empresa, onde estivessem em busca de uma solução de um problema. Exato. Elas questionam, elas dialogam entre si. Sabe? E obediência às regras. O xadrez, se não obedecer regras, não tem como jogar xadrez. Excelente, Cláudio. Muito obrigado. E, Heron, para a gente estar finalizando, qual recado você deixa para quem está nos acompanhando? O recado que eu deixo é que o xadrez veio para ficar e, mais do que isso, no xadrez, nem sempre quem tem vantagem material vai ser o vencedor da partida. Correto, professor? Perfeito. Sintetizou de uma forma. Muito obrigado, Heron. Muito obrigado, Cláudio. Sempre à disposição.